Oi, gente. Hoje é dia de encontros com criaturas notáveis. E o meu personagem de hoje é um ícone do rock. Um cara que, junto com Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, toda essa geração pioneira do rock, inventou esse gênero musical tão transgressor, tão maravilhoso, lá no início dos anos 50. Estou falando de ninguém menos que Bo Diddley. Vou contar uma história sensacional de um encontro meu com esse grande pioneiro do rock and roll. Queria agradecer a todo mundo que apoia aí o meu site andrebacinski.com.br. E se você curte esse tipo de conteúdo, inscreva-se aí no canal, ative o sininho aí, você vai ter muito material legal sobre música, cinema e livros. Então vamos falar hoje do Bo Diddley, né, Nathan? Bo Diddley, simplesmente um ícone do rock aí, um cara que nos anos 50 desbravou, digamos assim, a música e criou esse gênero, né? Um gênero que hoje todo mundo fala, o rock and roll e tal, mas as pessoas esquecem como ele foi importante nos anos 50, né? Como um divisor geracional, né? Porque nos anos 50 ele marcou assim a vitória, digamos, da música jovem nos anos 50, né? Até a Segunda Guerra Mundial, no mundo inteiro, os jovens ouviam basicamente a mesma coisa que os pais, né? Eles não tinham uma música só deles. Não tinha um contraste muito grande assim dos estilos. Não existia, cara. Não existia uma música que fosse feita para o público jovem. Muita gente considera, eu concordo, que um dos primeiros artistas que, digamos, apelou assim diretamente para um público mais adolescente foi o Frank Sinatra, nos anos 40. Que ele era um cantor sensacional, bonito pra caramba, tinha muitas fãs, as mulheres adoravam o Frank Sinatra e ele virou um ídolo adolescente. Mas ele foi um dos primeiros a digamos, quebrar essa barreira de você não vai ouvir a mesma coisa que seu pai, você vai ouvir uma coisa diferente, né? Mas o Frank Sinatra era branco, né? E nos anos 50, no início dos anos 50, surgiu uma leva de grandes artistas, Little Richard, Chuck Berry, o próprio Bo Diddley, que levaram a música negra americana, que vinda do rhythm and blues e do blues, também para um público branco, majoritariamente branco. Quer dizer, foi uma coisa muito nova, né? A gente está falando dos anos 50 nos Estados Unidos. Haviam lugares nos Estados Unidos onde negros não votavam, onde havia um racismo institucionalizado. Era um período conturbado. Cara, é um período muito, muito difícil e o rock foi a trilha sonora desse período, né? E foi uma trilha sonora muito bonita, muito instigante, porque juntou jovens negros, jovens brancos, juntou artistas negros que tocavam música considerada lasciva, música do demônio, aquela coisa, né? E essa música penetrou digamos, no mainstream dos Estados Unidos primeiro e depois no mundo inteiro, né? Quer dizer, foi uma música muito libertária, né? Hoje em dia as pessoas esquecem um pouco de como ela foi importante, né? Para democratizar, inclusive, né? Uma coisa que você era um adolescente nos anos 50, branco, nos Estados Unidos, e você começava a ouvir música desses artistas todos geniais e era uma atitude muito nova e de muita rebeldia, de muita força também, né? Então, entendeu como é que a música ela tem esse poder, né, de entrar em diferentes ambientes e se unir, de fato, embora a pessoa tenha mente fechada, né? E esse reflexo dessa época, a gente esquece que hoje em dia a música ainda tem esse poder, né? Cara, a música chega antes da política e antes das políticas públicas, isso que é louco, né? Em muitos lugares dos Estados Unidos a música era integrada, eu digo, atraía público negro e branco juntos, antes disso ser lei, né? Em muitos lugares dos Estados Unidos onde era proibido, onde negros não podiam beber no mesmo bebedouro dos brancos, isso acontecia demais. Então, assim, eu tenho um respeito imenso por esses pioneiros do rock, porque eles fizeram esse tipo de música numa época perigosa para a vida deles, né? Tô falando de caras tipo Little Richard, que excursionava no início dos anos 50 no sul dos Estados Unidos, né? Um lugar totalmente racista, né? E onde ele poderia literalmente ser linchado, né? Não é exagero, entendeu? Um lugar onde tinha Ku Klux Klan ainda, né? Essa associação racista terrível e tal, atuando. Homens eram linchados, pessoas eram linchadas, eram penduradas em árvore, né? Tem muitas
narrativas terríveis sobre isso, e o rock chegou de uma maneira falando, não, olha, esse tipo de música é para todo mundo, a gente não vai fazer distinção. Claro que demorou bastante para isso acontecer, mas Imagina, deve ser um processo difícil, né, cara? é longo, cara, né? Uma coisa que vinha de séculos, né? De escravidão, e o rock marcou muito esse período, foi uma coisa muito importante. Então eu acho que a gente tem que sempre enaltecer esses pioneiros do rock, brancos e negros, né? Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley, mas também o Jerry Lee Lewis, o próprio Elvis, que fez muito pela popularização do rock. E eu tenho uma história muito legal com o Bo Diddley, porque eu morava em Los Angeles e fui pegar um avião para Nova York. E, cara, sentei no avião, do meu lado tinha eu sentei na poltrona ali do corredor, tinha um corredor, e do meu lado tinha uma poltrona vazia. Cara, de repente entra no avião um coroa assim, cara, demorei a reconhecer, sabe, corpulento, assim, com uma jaqueta meio de couro, assim, com um chapéuzão, assim. E quando eu vi, era o Bo Diddley, cara. O Bo Diddley sentou do meu lado no avião. Foi uma coisa louca, assim, sabe? Imagina você estar do lado de uma pessoa que você sempre admirou, e eu tava literalmente a meio metro dele, 1 metro dele, assim, né? Se você tava com medo de voar naquele dia, você até esqueceu. Eu esqueci, cara. Eu fiquei tão, assim, comovido pela figura do cara. Ele tava indo fazer um show, tava com a banda dele, mas por uma mega sorte ele sentou literalmente ao meu lado, né? E, claro, eu não entrevistei ele durante o voo, mas eu fiquei 5 horas ao lado do Bo Diddley. Então, eu perguntei, poxa, sou muito fã e tal, você tá indo tocar? E ele falou, tô indo tocar em Nova York e tal. A gente conversou coisas amenas, amenidades, né? Tipo, depois eu vou tocar não sei aonde, vou pra Flórida e vou tocar não sei aonde em Nova York e tal. E pena que eu não pude nem ver o show dele. Ele não ia tocar na cidade de Nova York, ele ia tocar em outro local, mas ele ia desembarcar em Nova York, né? Tu ganhou na loteria aquele dia. Cara, foi muito emocionante, assim, sabe? Primeiro ver que essa pessoa existia, né? Porque ele era uma grande figura do rock. Ele foi um inventor de uma batida, uma batida sincopada, que todo mundo chama de o beat do Bo Diddley, né? Que foi imitado depois pelo Clash, por bandas tipo Bow Wow Wow. Muitas músicas do rock e do pop usam essa batida sincopada que foi inventada pelo Bo Diddley. E ele tinha uma particularidade também, ele usava uma guitarra que ele chamava de guitarra quadrada, mas era uma guitarra retangular, né? Que ele meio que patenteou assim e virou a guitarra do Bo Diddley. Era uma grande figura, um cara super importante da história do rock, pioneiro, criou uma sonoridade única, assim, e foi muito emocionante estar ao lado dele. E pra você ver como o cara é profissional, né? Eu, no final da viagem e tal, eu falei, eu adoraria pegar um autógrafo do senhor e tal, mas eu não tenho... Não vai adivinhar que o Bo Diddley vai sentar do meu lado, então não tinha disco, não tinha nada. Cara. Ele falou, não seja por isso, e ele tirou de uma maleta uma foto, cara. Ele levava um monte de fotos para autografar para as pessoas, né? Você vê o cara da velha guarda, né? Ele já pensa em tudo, assim, né? Tipo... E aí ele me deu uma foto que eu vou mostrar aqui, vou botar aqui pra galera ver, autografada, e autografou Rock On, que era o que ele falava sempre, né? Tipo, grito de guerra do Bo Diddley. Então, uma história muito legal, assim, de um encontro casual, fortuito. Uma pessoa que, cara, é muito importante na história da música, na história do rock, e me marcou demais. Pô, se eu tivesse metade dessa sorte aí, cara... Cara, é verdade, sorte mesmo, assim, né, de estar do lado desse cara. Ele morreu em 2008, essa história deve ter rolado em 94, 95. Ele morreu em 2008, aos 79 anos. Mas está aí marcado na história do rock como um grande pioneiro, um cara que fez grande música e fez uma música que significou muito para muita gente. Gente, é o seguinte, se você gostou desse conteúdo, conheça meu site andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalismo cultural hoje em dia. Eu escrevo 3 vezes por semana textos inéditos para o site. Você tem também acesso a debates, a workshops, a discussões sobre filme, cinema e música. Acesse lá andrebarcinski.com.br e veja as vantagens, os planos, acho que você vai gostar. Valeu, gente, até amanhã.